Olá, o meu nome é Eva, eu sou estudante da Ciência da Felicidade e eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já se achou estranho simplesmente por fazer uma coisa de uma forma diferente do que outra pessoa faz? Ou quando você vai contar pra alguém uma forma diferente de fazer uma mesma coisa e essa pessoa fica te olhando como se fosse um alienígena. Isso já aconteceu por aí? Isso acontece muito na minha vida e esse é o tema do vídeo de hoje. Eu tava conversando com uma amiga que também é aluna do Rotina para Ansiosos e ela me falou uma coisa que me fez refletir muito tempo. Se você visse a forma que eu encontrei para organizar minha rotina, você ia me achar maluca. E aí eu me lembrei das diversas vezes que eu não compartilhei uma situação ou uma solução que eu encontrei na minha vida por medo das pessoas acharem que eu tava ficando maluca. Depois de um certo tempo, eu descobri que essa parte da minha vida que eu tanto escondia se chamava criatividade. E essa criatividade eu utilizava para solucionar problemas do meu dia a dia de uma forma, digamos que, diferente. Eu descobri faz pouco tempo que eu sou Maria Ferramenta. Eu sempre tento encontrar uma forma mais leve e divertida para resolver alguma coisa chata na minha vida. Ou, quando eu quero fixar uma mensagem no meu cérebro, eu crio codificações para facilitar que essa mensagem faça parte da minha vida. Em alguns momentos eu espalho post-it, eu colo essa frase que eu preciso fixar dentro de mim em vários lugares da casa. Outra forma também que eu encontrei de sempre que eu vou desbloquear o celular, eu coloco uma frase importante para mim ali na tela do desbloqueio. Então, eu dou um jeito de fazer aquilo se tornar parte de mim. Durante muito tempo, eu escondi essa minha versão por medo das pessoas acharem que eu sou doida ou que eu romantizo demais a minha vida. E esse medo de pensar como é que as pessoas iam me enxergar me impediu de fazer tanta coisa, de dividir tanta experiência, que hoje eu não deixo mais isso me abalar. Porque no final das contas, a vida pra mim é sobre ser mais feliz. E se eu consigo encontrar maneiras de fazer as coisas chatas da vida serem mais legais, mais divertidas, por que não compartilhar isso e dividir com as pessoas? E a partir daí vieram as minhas ferramentas pra fazer as minhas coisas. Eu me sinto feliz e eu parei de tentar fazer as pessoas entenderem por que eu faço isso desse jeito, por que eu faço aquilo de outra forma. Isso realmente não importa. O que importa no final é se eu estou me sentindo feliz fazendo aquilo daquele jeito que eu escolhi fazer. O que eu quero te fazer pensar nesse vídeo é que o mundo fala muito sobre autenticidade, muito sobre personalidade. E quando nós temos uma mania, uma peculiaridade ou um jeitinho muito único de fazer alguma coisa, a gente tem medo de expor. Nós temos medo de ser quem somos e principalmente temos medo de expor o nosso lado meio esquisito. E nem é fazendo propaganda dessa vez, mas tem uma coisa que eu digo e repito em todos os meus cursos, é que você precisa encontrar a sua maneira de fazer as coisas darem certo. Eu ensino as minhas ferramentas, as minhas técnicas, eu ensino para você a parte da teoria, mas na prática eu quero que você coloque de uma forma que funcione para você. É como se eu te entregasse a faísca para que você acenda as coisas da sua maneira. Porque se você fizer do meu jeito, você não vai conseguir sustentar um hábito durante muito tempo. Você não vai conseguir sustentar uma rotina durante muito tempo. É por isso que eu quero que você teste as minhas ferramentas, o meu método, a minha técnica, mas que você encontre um jeitinho muito único de fazer aquilo que você precisa fazer. E eu vou deixar o link dos cursos aqui embaixo. Eu tô lendo um livro chamado Hiperfoco e nesse livro o autor estava contando que estava trabalhando em home office e todo dia quando ele saía do escritório, ele simplesmente se sentia muito sobrecarregado e não conseguia descansar. A partir daí, ele criou um jeito de se desligar do trabalho assim que ele fechasse o escritório. Ele simplesmente levantava da cadeira e gritava em alto e bom som: "Tchau, trabalho! Até amanhã!" Fechava a porta e saía. Isso, no mínimo, é peculiar ou estranho, digamos assim. Eu, quando li, dei uma risada, porque eu não estava esperando isso do autor. E eu imaginei literalmente ele levantando da cadeira e gritando 5 horas da tarde pro computador: "Tchau, trabalho! Até amanhã!" E eu fiquei pensando, no mínimo, que ele era um cara maluco. Mas me veio o questionamento: será que isso de fato pode funcionar na minha vida? E com a curiosidade, como boa criativa que sou, testei essa técnica. E eu testei por alguns dias e funcionou como se fosse um alívio, sabe? É como se você dissesse pro seu trabalho: "Um beijo, eu vou descansar agora, hein? Não adianta você ficar tentando lotar minha cabeça, estou te dando tchau e só volto amanhã." E o autor ainda explicou que fazendo isso, ele consegue se sentir grato por aquele dia de trabalho. Ele meio que agradece
agradece por aquele dia, mas dá tchau porque tá cansado e não precisa mais daquele monte de informação na cabeça. Eu testei, foi engraçado, divertido e principalmente funcional. Eu tenho ritual para quase tudo que eu vou fazer na minha vida. E talvez se você passasse um dia comigo e olhasse para minha rotina, você fosse ficar um pouco perdido no começo. Mas eu parei de me achar errada por fazer as coisas do meu jeito. E se eu tenho uma forma diferente de enxergar as atividades do dia a dia e as possibilidades do dia a dia, cara, isso deveria ser considerado uma coisa boa e não uma esquisitice. Eu não deveria ter medo de expor isso. Para você ter uma ideia, em alguns dias eu tomo banho no escuro. E esse banho acontece quando eu preciso relaxar a minha mente. Eu me conecto comigo mesma, eu sinto o cheiro do sabonete, às vezes eu acendo uma vela. Eu sinto que aquele momento é meu e só meu. Outra coisa que eu faço e que me ajuda muito a limpar a cabeça é lavar a louça em silêncio. Normalmente, quando eu pegava a louça pra lavar, eu colocava música, podcast, eu tava sempre com algum barulho na minha cabeça quando eu tava fazendo essa tarefa. E agora, esse é o meu momento de silenciar a minha cabeça. E é aí que às vezes uma ideia muito boa surge. E eu consigo pensar melhor nessa ideia enquanto eu lavo a louça. Foi uma forma que eu encontrei de silenciar a minha mente, limpar o que eu tava pensando e ao mesmo tempo fazer alguma coisa que eu não gostava muito. E desde então, lavar a louça não é mais um tormento, é um momento especial e muito meu. Eu sei que não dá para tornar todas as tarefas do seu dia uma coisa especial, mas você pode, no mínimo, transformar algumas dessas tarefas em alguma coisa muito única e muito sua. E se você não quiser se sentir estranho, se tiver medo de expor essa sua ideia ou essa sua nova versão de uma atividade, tá tudo bem, ninguém precisa saber. O legal de compartilhar é que alguém pode testar a sua maneira de fazer alguma coisa legal e descobrir uma maneira bem especial de fazer aquela mesma coisa. A vida já é cheia de cobranças. Imagina ficar se cobrando porque você encontrou uma forma diferente e funcional de fazer uma coisa que é só sua. Não interessa. Se funciona, dá certo. E se você vê sentido nisso, é só isso que você precisa fazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like se você gostou. É isso. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.